Sharon Marie Tate Polanski foi uma atriz e modelo norte-americana e uma das mulheres mais bonitas do cinema da década de 1960. Morreu de maneira trágica, brutalmente assassinada quando estava grávida de 9 meses, pelas mãos da família Manson, uma seita de jovens maníacos, seguidores de Charles Manson. Considerada uma das maiores promessas do cinema e sex symbol de Hollywood, na época de sua morte, aos 26 anos, estava casada com o diretor polonês Roman Polanski, havia participado de 7 filmes, trabalhado como modelo para comerciais e revistas de moda e tinha sido indicada para o Globo de Ouro pelo filme O Vale das Bonecas, de 1967. Uma década após seu assassinato, sua mãe, Doris Tate, em resposta a um crescente status cult que envolvia seus assassinos e temerosa de que eles pudessem conseguir liberdade condicional, apesar de condenados à prisão perpétua, organizou uma campanha pública contra o que ela considerava deficiências no sistema correcional da Califórnia. A campanha resultou em emendas criadas na lei criminal do estado, que passou a permitir a vítimas de crimes e seus familiares a participação com depoimentos durante o julgamento ou pedidos de liberdade condicional de criminosos condenados. Ela foi a primeira pessoa nos Estados Unidos a ter o direito de se expressar em audiência oficial após a aprovação da nova lei, o que fez durante a audiência do pedido de liberdade condicional de um dos assassinos de sua filha, Tex Watson. Ela acreditava que a mudança na lei tinha dado a Sharon Tate a dignidade que lhe havia sido retirada por seus assassinos e que por isso ela agora era capaz de transformar o legado de Sharon de vítima de assassinato em símbolo de vítimas de crimes de morte. Sharon foi a primeira de 3 filhas a nascer da união entre o coronel Paul Tate, um oficial do Exército dos Estados Unidos, e Doris Gwendolyn. Aos 6 meses, ganhou seu primeiro concurso de beleza, sendo coroada Miss Trinidad de Dallas, sua cidade natal, mas seus pais não tinham ambições artísticas para a filha. Seu pai, como militar, era promovido e transferido de cidade em cidade. Aos 16 anos, Sharon já tinha morado em 6 cidades e se queixava de não conseguir fazer amizades. Sua família a descrevia como tímida e com falta de autoconfiança. Quando se tornou adulta, ela comentou que as pessoas confundiam sua timidez com indiferença até que a conhecessem melhor. À medida que crescia, sua beleza começava a chamar a atenção e ela começou a trabalhar como modelo e participou de vários concursos de beleza, sendo eleita Miss Richland, do estado de Washington, aos 16 anos. Não pode participar do concurso estadual porque o pai foi logo a seguir transferido para a Itália, levando toda a família. Ao chegar em Verona, ela descobriu que tinha se tornado uma celebridade local, com uma foto sua de maiô publicada na capa do Stars and Stripes, o jornal das Forças Armadas. Ela começou a fazer amigos na escola americana de Vicenza e com eles, participou como figurante de um filme sendo feito no local, Adventures of a Young Man, com Paul Newman. Notada por um dos atores do filme, Richard Beymer, os dois começaram a namorar e Beymer a incentivou a entrar para a carreira artística. Em 1960, quando Barrabás estava sendo filmado perto de Verona, ela conseguiu outro trabalho como figurante. Um dos atores do filme, Jack Palance, ficou impressionado com sua beleza e atitude apesar de sua participação ser muito pequena para que se pudesse julgar o talento. Ele arranjou um teste para ela numa produtora de Roma, mas a oportunidade não foi adiante. Quando Barrabás estreou, ela retornou aos Estados Unidos sozinha, dizendo à família que queria completar os estudos no próprio país, mas em vez disso foi atrás de oportunidades no cinema. Após alguns meses, a mãe Doris teve um distúrbio nervoso e Tate foi convencida a voltar para a Itália. Quando a família voltou aos Estados Unidos, Sharon resolveu perseguir o seu sonho de ser estrela de cinema. Em Hollywood, ela procurou Hal Jeffsky, o agente de Beymer, que disse que ela era tão linda e jovem que eu não sabia direito o que fazer com ela. Praticamente assim que voltou para casa, ela começou a trabalhar constantemente em comerciais de TV e revistas de moda, com os melhores fotógrafos do mercado,
como Bert Stern e Philip Hausman. Jeffs apresentou Tate a um dos mais importantes produtores de Hollywood, Martin Hansorfoff, que ficou chocado com a beleza dela, decidiu contratá-la e fazer dela uma estrela. Como Sharon era menor de 21 anos, seus pais foram chamados para discutir um contrato e, atendendo aos desejos da filha, Paul e Doris concordaram que Sharon seguisse seu caminho no show business. Em 1964, ela viria a conhecer e a namorar Jay Sebring, que começava a se estabelecer como cabeleireiro das celebridades em Hollywood e que, apaixonando-se por ela, a pediu em casamento, o que Sharon recusou. Era sua intenção deixar a vida artística quando casasse, mas ela ainda tinha muito pela frente antes de deixar a carreira que mal se iniciava. Sebring, com o passar dos anos e de seu posterior casamento com Polanski, acabou tornando-se seu grande amigo e os dois morreriam juntos 5 anos depois. Ela começou por pequenos papéis na televisão, em séries de travessa como The Beverly Hillbillies e O Agente da Uncle, mas Sharon estava ansiosa por conseguir melhores papéis no cinema e chegou a fazer um teste para o papel de Lisa, a filha mais velha do Barão von Treppen, a noviça rebelde, e para o par amoroso de Steve e Amy Seacon em The Cincinnati Kid, papel que perdeu para Tuesday Weld. Sam Peckinpah, o diretor do filme, e Hansorfoff concordaram que sua timidez e inexperiência na profissão a fariam perder-se num papel tão grande. Mas Hansorfoff estava tão certo de que Tate viraria uma superestrela que investiu cerca de $1 milhão em sua preparação, divulgação e treinamento. Ela chegou a ser conhecida na época como a Million Dollar Baby, a última das estrelas de estúdio, e o The Edmonton Journal a colocou na capa com a manchete de que Tate era a nova aposta de Hollywood em quem se estava investindo uma pequena fortuna. Em 1966, seu mentor conseguiu para ela seu primeiro papel importante num filme, O Olho do Diabo, a ser filmado em Londres com David Niven, Deborah Kerr e David Hemmings, que no mesmo ano viraria uma grande estrela internacional como um fotógrafo de blow-up. O filme seria o grande teste de Sharon, da sua capacidade de impressionar na tela e de representar papéis de importância. O diretor J. Lee Thompson teve inicialmente grandes dúvidas sobre seu potencial e chegou a comentar com Hansorfoff que se ela não desempenhasse o que esperávamos nas 2 primeiras semanas, eu iria colocá-la na geladeira, diminuindo seu papel, mas logo percebeu que sua presença na tela era tremendamente excitante. Ela interpretou Odile de Caray, uma linda jovem com poderes sobrenaturais, que exerce um misterioso poder sobre um dono de terras e sua mulher. Apesar de não ter tantas falas quanto seus colegas mais famosos, o desempenho de Tate foi considerado crucial para o filme e sua personagem foi necessária, mais do que a dos outros membros do elenco, para definir um tom etéreo na trama. Hansorfoff ficou animado com o trabalho de Tate e foi atrás de outros papéis importantes. Ela continuou em Londres, vivendo o mundo da moda e a noite londrinas, já que Sebring tinha voltado aos Estados Unidos por compromissos profissionais. Foi nessa época que conheceu Roman Polanski. No fim daquele ano, Hansorfoff começou a produzir um novo filme a ser dirigido por Polanski, A Dança dos Vampiros, uma comédia de humor negro. Polanski queria Jill Street John para o principal papel feminino, mas concordou em conhecer Sharon a pedido do produtor. Depois de um jantar em que discutiram um papel, ele concordou que ela pudesse estrelar o filme, desde que Sharon usasse uma peruca vermelha para a personagem. Durante as filmagens, em que inicialmente o diretor teve pouca paciência com Sharon, chegando a rodar 70 vezes uma mesma cena para ficar satisfeito, mas depois elogiando seu desempenho, os dois se apaixonaram e ela foi viver com Polanski no apartamento dele em Londres. Sebring, em Hollywood, ficou devastado com a notícia. Para a promoção do filme, o fotógrafo Francesco Scavulo fotografou Tate na neve de casaco de pele e peruca vermelha para a revista Vogue e o próprio Polanski fez um ensaio com ela seminua para a revista Playboy. A Dança dos Vampiros veio a ser um grande sucesso de público para Polanski e lançou Sharon Tate ao estrelato. Pouco tempo depois,
Sharon voou de volta para Los Angeles para participar de nova produção de Hanson Forth, Não Faça Onda, uma comédia hedonista passada nas praias da Califórnia, onde ela enfeitiça Tony Curtis com seu rosto e corpo absolutamente perfeitos, aparecendo quase o tempo todo de biquíni. Como uma atlética paraquedista e ginasta chamada Malibu, ela mesmo fez todas as suas cenas de dublê, impressionando a equipe de filmagem. Para promover o filme, incontáveis fotos de Tate de biquíni como Malibu saíram na mídia e seu sucesso foi tão grande, apesar das críticas e bilheterias medíocres que o filme conseguiu, que na estreia dele fotos em tamanho natural da personagem estavam por todas as salas de entrada dos cinemas dos Estados Unidos e ela se tornou garota propaganda da Coppertone. Durante as filmagens, Curtis tornou-se um amigo íntimo do casal Tate e Polanski e virou conselheiro sentimental da atriz. Em março de 1967, a matéria com Tate na Playboy chegou às bancas e a revista afirmava que esse é o ano do acontecimento. Sharon Tate, acompanhada de 6 páginas de um editorial seminua que ela havia feito com Polanski durante as filmagens de A Dança dos Vampiros. Ela estava otimista com os lançamentos de Eye of the Devil e o filme com Polanski e tinha sido contratada para um dos papéis principais de O Vale das Bonecas, a versão cinematográfica do super best-seller de Jacqueline Susanna. Na época, Tate deu entrevistas sobre suas pretensões no cinema, em que tentava encontrar um lugar nas comédias ligeiras como as feitas por Carole Lombard, tipo de atrizes contemporâneas de quem gostava, se dizendo admiradora de Faye Dunaway e Catherine Deneuve. Sobre a última ela declarou: "Eu gostaria de ser a Catherine Deneuve americana. Ela interpreta personagens profundas, sensitivas e bonitas, sempre com um rasgo de inteligência entre elas." O Vale das Bonecas foi um sucesso de bilheteria, mas foi massacrado pela crítica. Mesmo assim, com sua personagem Jennifer Norris, uma aspirante atriz admirada pela beleza mas não pelo talento, alguém com quem Tate se identificava, ela conseguiu uma indicação ao Globo de Ouro de Revelação do Ano e críticas elogiosas, mas por seu físico, da Newsweek, que chamava o filme de sem sentido e idiota, mas dizia que Tate era surpreendentemente fotogênica, infinitamente curvilínea e uma das mais esmagadoras jovens a atingir Hollywood em muito tempo, e do Chicago Tribune. Uma maravilha de se olhar. Depois de Não Faça Onda e O Vale das Bonecas, apesar de estar se tornando uma estrela, Sharon começou a ficar decepcionada com o caminho que sua carreira tomava e estava perdendo a confiança em Hanson Forth, achando que nunca conseguiria papéis mais substanciais, ficando para sempre rotulada e presa a papéis de deusas loiras sexys como Malibu e Jennifer Norris, e passou a depreciar-se, chamando-se em tom de gozação de "eu, a pequena sexy". Ela inclusive diria a Polanski que ele era a melhor metade, falando da posição do casal na indústria do cinema. Sobre isso, Polanski declarou anos depois: "Sharon não acreditava em sua própria beleza. Uma vez, quando era muito pobre na Polônia, eu ganhei belos sapatos novos e na mesma hora comecei a sentir vergonha deles. Vergonha porque todos os meus amigos tinham sapatos simples e ordinários e eu ficava envergonhado de andar com eles com os meus." É assim que Sharon se sente com sua própria beleza. Ela se sente embaraçada por ela. No fim de 1967, Tate e Polanski retornaram a Londres e passaram a aparecer frequentemente em artigos de jornais e revistas, onde Tate era descrita como moderna e não convencional. Eles se casaram em Chelsea, em 20 de janeiro de 1968, debaixo de enorme publicidade. Polanski estava vestido com o que foi descrito como uma elegância eduardiana e Sharon usou um mini vestido branco e o casal foi morar na nova casa de Polanski, no bairro de Belgravia. O fotógrafo Peter Evans, amigo do casal, os descreveu como o casal imperfeito. Eles eram os Douglas Fairbanks e Mary Pickford dos nossos tempos. Legais, nômades, talentosos e chocantemente bonitos. Apesar de Sharon querer um casamento tradicional, o marido continuou a ter um comportamento algo promíscuo e ironizava as atitudes dela com sua infidelidade.
Polanski fazia sempre questão de lembrá-la que ela havia prometido que não tentaria mudá-lo. Tate aceitou as condições dele, mas confidenciava às amigas que tinha a esperança que ele mudasse. Nós temos um grande acordo. Ele mente pra mim e eu finjo que acredito. Polanski a pressionava para desfazer o acordo com Martin Ransdorff. Sharon passou a ter uma vida mais caseira e a dar menos importância à carreira. Roman dizia que queria ser casado com uma hippie e não com uma dona de casa. O casal retornou a Los Angeles naquele ano e rapidamente passou a fazer parte de um grupo social que incluía algumas das pessoas jovens mais bem-sucedidas da indústria do cinema, como Steve McQueen, Warren Beatty, Mira Farrow, Jacqueline Bisset, Leslie Caron e Jane Fonda, músicos como Jim Morrison e The Mamas and the Papas, e o produtor de discos Terry Melcher e sua namorada, a atriz iniciante Candice Bergen. Jay Sebring continuava como um dos amigos mais próximos do casal. O círculo de amigos pessoais de Polanski incluía pessoas que ele conhecia desde a juventude na Polônia, como Wojciech Frykowski e sua namorada, a milionária herdeira de café Abigail Folger. O casal foi morar em um hotel em West Hollywood por alguns meses até alugarem a casa da atriz Patty Duke em Beverly Hills, no segundo semestre de 1968. A casa dos Polanski vivia sempre cheia de gente e de estranhos, e Tate falava da atmosfera casual que reinava como parte do espírito livre da época, dizendo que não se preocupava com quem vinha à sua casa, já que seu lema era "Viva e deixe viver". Leslie Caron, sua amiga íntima, mais tarde comentou que o casal era muito confiante nos outros ao ponto da imprudência e que ela tinha ficado alarmada com aquilo. No verão de 1968, Sharon começou seu novo filme, The Wrecking Crew, uma sátira de espionagem ao estilo dos filmes de James Bond, com Dean Martin no papel do agente secreto Matt Helm, quarto filme da série com o espião bom-viva norte-americano. Sharon, como a desajeitada espiã por acaso Freya Coulson, fez suas próprias cenas de ação e aprendeu artes marciais com Bruce Lee. Sucesso de bilheteria e fracasso de crítica como o anterior, alguns críticos elogiaram seu talento para a comédia. Vincent Canby, do The New York Times, resenhou que a única coisa boa do filme era Sharon Tate, uma loira alta e realmente bonita. Sendo indicada para vários prêmios neste ano, e ficando em segundo lugar, depois de Lynn Redgrave, numa grande pesquisa nacional entre donos de cinemas sobre quem seria a estrela do amanhã, sua carreira começou a acelerar e seu cachê passou a ser de $150 mil por filme. Sharon Tate engravidou no fim de 1968 e em 15 de fevereiro de 1969 ela e Polanski mudaram-se para uma mansão em Bel Air, em 10.050 Cielo Drive. A mansão, de propriedade de Rudy Altobelli, tinha sido ocupada antes por seus amigos Terry Melcher e Candice Bergen. O casal Polanski a tinha visitado várias vezes e Sharon ficou excitada quando soube que ela tinha ficado vaga, referindo-se a ela como a casa dos sonhos. Em sua nova moradia, o casal continuou a ser um anfitrião popular de um grande grupo de amigos, apesar de alguns deles continuarem preocupados com certos estranhos que apareciam nas festas da casa. Encorajada por ter críticas boas com relação a seu talento para comédias, Sharon aceitou fazer um novo filme nesta linha, na Itália. 12+1 com Orson Welles e Vittorio Gassman, era uma oportunidade que viu de trabalhar com um de seus ídolos, Welles. Em março de 1969 ela embarcou para a Europa com Polanski, ela para as filmagens na Itália e ele para Londres, para fazer a pré-produção e dirigir The Day of the Dolphin. Folger e Frykowski ficaram morando em Cielo Drive na ausência do casal. Terminadas as filmagens de 12+1, Tate foi encontrar-se com Polanski em Londres e lá posou para diversas revistas e deu inúmeras entrevistas. Perguntada por um jornalista se acreditava em destino, respondeu: "Claro. Toda a minha vida tem sido decidida pelo destino. Acho que algo mais forte do que nós decide nossos destinos. Eu só sei de uma coisa, eu nunca planejei nada do que tem acontecido na minha vida.
Ela retornou de Londres para Los Angeles no navio Queen Elizabeth II em 20 de julho e Polanski pediu ao casal Folger-Frykowski que ficasse morando com a mulher até sua volta. Tate teria ainda 19 dias de vida. No dia 8 de agosto, Sharon estava a 15 dias de ter seu bebê. Ela almoçou em casa com duas amigas e contou a elas sobre seu desapontamento por Roma não estar ainda ali, tendo adiado por alguns dias seu retorno de Londres. De tarde ele telefonou, assim como suas irmãs, Deborah e Pat, pedindo para passar a noite com ela na casa, o que ela negou. De noite, ela foi com alguns amigos jantar no restaurante El Coyote e retornaram à casa cerca de 22 horas e 30 minutos. Com ela estavam Jay Sebring, Abigail Folger e Wojciech Frykowski. Na casa também estavam o caseiro William Garatson, que morava numa construção menor afastada da casa principal, e seu amigo, o estudante de 18 anos, Steven Parent. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.